Na semana passada, tivemos uma amostra do aumento do antissemitismo ao redor do mundo em níveis não vistos desde a época nazista. Na terça-feira, o presidente do Peru, José Maria Balcazar, declarou que os judeus empurraram a Alemanha para a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque eles controlavam todos os bancos, todo o comércio e praticavam a usura. Como ir para a guerra beneficiava a Alemanha nesses parâmetros, ele não explica. Como é que o comércio poderia se beneficiar de uma guerra, ele não explica. Bom, em resposta, a Embaixada de Israel e da Alemanha no Peru divulgaram uma declaração conjunta condenando a declaração do presidente como absurda, historicamente insustentável e uma violação da memória dos milhões de cidadãos judeus alemães que foram assassinados pelos nazistas. Agora, na Alemanha, Ron Deckel, o presidente da União dos Estudantes Judeus da Alemanha, declarou que não é mais possível hoje para estudantes judeus estudarem em universidades alemãs sem sofrerem algum ataque antissemita. Além das centenas de suásticas, ele recontou vários casos de ataques físicos contra judeus nas universidades que as autoridades locais simplesmente decidiram ignorar. Na Inglaterra, a situação é ainda pior. Somente em Londres, nas últimas semanas, 4 ambulâncias da Hatzalah, uma instituição de caridade que presta serviço de emergência, 4 ambulâncias dessa organização foram incendiadas. Um coquetel molotov foi atirado contra a sinagoga reformista de Finchley. Outro contra a Sinagoga Unida de Canton. Uma tentativa de incêndio criminoso ocorreu contra a instituição de caridade judaica em Hendon. O esfaqueamento de 2 judeus em Golders Green, que é o bairro judaico de Londres. Todos esses configuram um padrão claro de violência contra sinagogas, instituições de caridade e até serviços médicos de emergência. E aí temos a França, de Emmanuel Macron. A resposta da França aos ataques do Hamas contra Israel em 7 de outubro expôs sua verdadeira face. Em vez de uma condenação clara e inequívoca, ouvimos uma linguagem que, na prática, obscureceu a linha entre o terrorismo e a legítima defesa. Isso não é uma falha diplomática, é uma falha moral. E continua até hoje. Macron exige que Israel não faça nenhuma retaliação contra os ataques diários da Hezbollah do Líbano para o norte de Israel. A França exige que Israel deixe seus próprios cidadãos expostos a ameaças constantes. Muito parecido com a política de Vichy que colaborou com os nazistas na Segunda Guerra. Parece que Macron nada aprendeu com a história. A ironia é que os antissemitas são contra os judeus fazerem aliar. Vimos o que aconteceu em frente da sinagoga Park East, em Nova York, há alguns meses, num evento de aliar. Isso porque, na cabeça distorcida dessas pessoas, a terra de Israel não é Israel, é a Palestina. E, portanto, os judeus não podem viver nela. E ela tem que ser dada aos árabes, livre de todos os judeus, Judenrein. Mas eles também não querem os judeus em suas cidades, na Europa, nos Estados Unidos, em suas universidades, ou como seus vizinhos. Um historiador, que agora não me recordo o nome, disse que, primeiro, os judeus não poderiam viver como judeus em seu território. Aí vieram as expulsões. Depois disseram que os judeus não poderiam viver como judeus.
Então tivemos as conversões forçadas. E depois simplesmente disseram que eles não podiam viver. E aí tivemos o Holocausto. O próprio Hitler disse que não poderia viver enquanto houvesse um só judeu vivo. E hoje em Israel estamos de volta àquela espera perturbadora de um desfecho com os ayatolás do Irã, os novos nazistas do nosso tempo. Esse bloqueio marítimo dos Estados Unidos não pode durar para sempre. E os passos que Trump tomou ontem para liberar o acesso aos países árabes do Golfo, o Projeto Liberdade, é prova disso. Quer dizer, o Estreito de Hormuz está aberto para os navios escoltados pelos Estados Unidos para os portos árabes do Golfo, enquanto os Estados Unidos bloqueiam os navios para o Irã, ou do Irã. E apesar de ontem termos visto os ataques do Irã contra os Emirados Árabes e a tentativa que eles tiveram de afundar o porta-aviões Abraham Lincoln, os Estados Unidos se mantiveram firmes. Uma saída muito inteligente, porque a Guarda Revolucionária queria botar uma armadilha para os Estados Unidos retaliarem, declarar o fim do cessar-fogo e irem para a guerra, contando que, nesse caso, o Congresso americano iria, digamos, se intrometer porque o Trump não pediu autorização do Congresso para começar essa guerra. O presidente americano, Trump, está muito insatisfeito, para não dizer outra coisa, e com razão, com a mais recente proposta do Irã, que imediatamente ele falou não, não e não. Porque os iranianos insistem, digamos, a liderança do Irã, que é a Guarda Revolucionária hoje, insiste na reabertura do Estreito de Hormuz e insistem em reclamar a soberania em cima do Estreito de Hormuz, que é uma coisa contra a lei internacional. Todas as passagens marítimas têm que ser abertas a todo o tráfego. Eles querem o monopólio em cima do Estreito de Hormuz para cobrar, como eles queriam cobrar, 2 milhões de dólares por cada navio que atravessasse o estreito. Aí eles queriam também deixar para o fim discutir o programa nuclear. Trump quer exatamente o oposto. Ele exige que a questão nuclear seja resolvida em primeiro lugar. A República Islâmica, não, no entanto, quer essas concessões antecipadas dos Estados Unidos para clamar vitória, enquanto adia as questões sobre as quais ele não quer ceder. É assim o modus operandi deles. O governo em Teherã tem um grande problema, no entanto, nas mãos hoje. Por quê? Não há mais lugar para armazenar todo o petróleo que eles extraíram e não conseguiram escoar para os seus compradores, a China e outros países. O problema é que se eles resolverem fechar alguns poços de petróleo para cessar a produção, esses poços ficam danificados para sempre, eles secam. E não há mais tempo. Mas eles não se importam. A Guarda Revolucionária, a única coisa que importa para ela é ficar no poder. Se o povo vai sofrer, se o petróleo vai acabar, eles não estão nem aí. Mas a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado com a astúcia dos ayatolás, dessa Guarda Revolucionária, que são mestres da dissimulação. O cessar-fogo que tivemos o ano passado na Guerra dos 12 Dias mal havia entrado em vigor quando eles continuaram a disparar os mísseis contra Beersheba e as cidades do norte de Israel. Trump iniciou um esforço incrivelmente difícil para libertar o mundo das garras desse regime iraniano. Ele estava no caminho certo. Nada deve impedir a América de seguir em frente e manter as declarações
que levaram o Trump a essa guerra em primeiro lugar, que o Irã não pode ter uma arma nuclear. Os principais locais nucleares do Irã não foram descobertos agora, mas o problema maior permanece. O quanto realmente sabemos do programa nuclear iraniano? As usinas de Natanz e Arak foram expostas em 2002 e a de Fordow em 2009. Mas a Agência Internacional de Energia Atômica não conseguiu detectar que o Irã tinha enriquecido urânio a 60% e, posteriormente, os inspetores encontraram partículas em Fordow enriquecidas a cerca de 84%, muito próximo dos 90% necessários para uma bomba nuclear. As imagens de satélite mostrando construções subterrâneas fortificadas perto de Natanz apenas aumentaram as preocupações de que as partes essenciais do programa nuclear possam estar protegidas do monitoramento de rotina da agência nuclear. Quanto ao povo iraniano, Trump pediu que fossem às ruas e retomassem suas instituições. Os iranianos fizeram isso e mais de 45 mil pessoas foram mortas. Portanto, eles precisam de uma rede de segurança e de sinais claros para ir para as ruas. Se os Estados Unidos os decepcionarem, a mensagem para as pessoas que vivem em conflito e buscam a democracia será de que os Estados Unidos fizeram o jogo do inimigo. Os Estados Unidos não podem cair nessa armadilha iraniana. Agora, numa nota positiva, vamos terminar numa coisa boa. Essa semana tivemos a aliá de centenas de membros da comunidade Bnei Menashe, do nordeste da Índia, terminando uma longa e sinuosa jornada que começou há 2.700 anos. Os Bnei Menashe são descendentes da tribo de Manassés, uma das 10 tribos perdidas de Israel, as tribos que foram exiladas pelo Império Assírio durante o período do Primeiro Templo. Expulsos da terra de Israel, foram dispersos para o leste, por terras distantes, com seu destino aparentemente selado na obscuridade. No entanto, ao longo dos séculos de peregrinação, eles carregaram consigo algo que se recusou a desaparecer: a memória de quem eram, uma conexão com o povo de Israel e o sonho de retornar a Sião. Um povo outrora disperso está sendo reunido. Uma história, há muito fragmentada, está sendo curada. E uma promessa carregada por 2.700 anos está se concretizando. Que esse capítulo notável da história judaica nos inspire a reconhecer o amor infinito de Deus por seu povo Israel. E que o retorno dos filhos de Manassés, junto com os da tribo de Dan, na Etiópia, anuncie o alvorecer da redenção, tanto deles quanto a nossa. É esse meu comentário. Para vocês, uma boa semana e até o domingo que vem.